Meus irmãos, Deus abençoe multiplicadamente a vida de cada um. Vamos dar sequência na ministração do Sermão do Monte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande ensinamento. E desta feita, na parte 9, nós vamos abordar um tema muito controverso, muito discutível, polêmico, é sobre o divórcio. O que o Senhor Jesus fala sobre o divórcio? Então, para nós termos uma compreensão, eu selecionei algumas perguntas e vamos tentar trazer um parecer, uma resposta, bem dentro do que nos diz a palavra de Deus. Então, quero ler alguns versículos, que nós estamos em São Mateus, capítulo 5, os versículos 31 e 32, que o Senhor Jesus está se referindo ao divórcio, conhecido também chamado de repúdio. E vamos ler também em Mateus 19 e o 9. Eu vou citar vários versículos nessa ministração devido às perguntas que foram elaboradas, que geram uma curiosidade muito grande. Fique até o final dessa ministração. O Senhor Jesus falando em Mateus 5:31, foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Em outras traduções, carta de divórcio. Versículo 32. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Sinta o peso do ensino do Senhor Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja, para nós. E olha Mateus 19:9. O Senhor Jesus continua dizendo: eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O peso do ensino da palavra de Deus sobre a separação, sobre o divórcio, sobre o chamado repúdio. Nós temos cerca de 6 passagens bíblicas se referindo a isso. Mas é um tema de divergência, é um tema difícil de consenso, é um tema desafiador, duvidoso. Qual é a nossa responsabilidade? Averiguarmos segundo as Escrituras e descobrir o que a palavra de Deus traz efetivamente sobre o assunto. Então, ouça essas perguntas. Primeira pergunta aqui: um pastor deve pregar sobre o divórcio? Eu coloquei algumas respostas. Com certeza. E por que um pastor deve mencionar esse assunto sobre o divórcio? Porque a Bíblia trata desse assunto. Porque o Filho de Deus se referiu a esse assunto. Então, um pastor é para ministrar sobre divórcio, sim, sem temer. Mais uma resposta: um pastor deve pregar sobre o divórcio? Todo pastor divinamente chamado por Deus deve, como está escrito em Atos 20 e 27, trazer a proclamação de todo o conselho de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Então cabe ao ministro, a um líder, à liderança da igreja trazer o conhecimento sobre o divórcio. Uma outra resposta sobre um pastor pregar, um líder pregar sobre o divórcio. Devido à tremenda onda de divórcio que está varrendo o mundo nos nossos dias. Então é preciso falar. É preciso orientar, é preciso tratar desse assunto. É do agrado de Deus porque está na Escritura e compete àqueles que têm chamada de Deus falar sobre esse assunto. E mais uma resposta: deve-se aclarar as ideias equivocadas e o fardo pesado dos que sofrem por causa desse assunto. Então é importante um pastor, um líder falar sobre divórcio. Segunda pergunta é: o que é o casamento? O casamento, ele não é a formalidade religiosa. O casamento não é em si, o casamento não é, diante dos olhos de Deus,
aquele documento assinado e reconhecido pelas autoridades. Mas sabe o que o casamento é? É a união de duas pessoas que se tornam um só. É isso que a palavra de Deus classifica categoricamente como a união. E ainda está escrito, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ouça o peso dessa palavra que vem da parte de Deus. Mais uma pergunta: o que é o divórcio? O divórcio é uma declaração pública que uma união matrimonial entre um homem e uma mulher foi desfeito. Isso é o divórcio, que aparece também o termo bíblico, o repúdio. Muito triste isso, muito difícil de se falar. Mais uma pergunta para trazermos luz: qual a vontade de Deus para o divórcio? Quando a Bíblia diz o que Deus juntou, essa palavra juntou é enlaçar. Literalmente, este que foi juntado, ele tem um laço dado. É um laço entre o homem e uma mulher, é um laço nesse ajuntamento. E a ordenança de Deus é que não se coloque separação nisso. Está em Mateus 19:6. Está em Mateus 19, do 3 ao 9 também. Em Malaquias 2:16, a visão do profeta é Deus dizendo que ele odeia o divórcio. Então, Deus, ele detesta o divórcio. Ele é totalmente contra a separação. Mas, pastor, está na Bíblia? Leia o livro do profeta Malaquias, capítulo 2 e versículo 16. Mostre para as pessoas que você conhece que estão pensando em se separar. Mas eu coloquei mais perguntas aqui. Existe suporte na Bíblia para o divórcio? O Senhor não dá suporte sobre o divórcio ou o repúdio, exceto por um motivo, que é o motivo do adultério, que é o motivo das impurezas sexuais. Mas, aos olhos da nossa sociedade, existe só esse um motivo ou são múltiplos motivos? São vários motivos. Olha os motivos de hoje para o divórcio e para a separação. Eu anotei aqui. O Senhor dá um só, mas a sociedade dá esses aqui que eu anotei. Crueldade. Se houver crueldade, já é motivo de divórcio. Violência. Violência tem um peso muito grande para se divorciar. Mas a violência também vem para o divórcio. Alcoolismo. Alcoolismo tem levado muitos casamentos a se acabarem. Falta de apoio. Ah, não me apoia. Já é motivo de divorciar. Prisão. Se um dos cônjuges, por algum motivo, vai preso, o outro quer a separação. Hospitalização ou doença. Alguns se separam, estão se separando, se divorciando por causa da enfermidade do outro. O relaxo. Ah, não dá para ficar casado com essa pessoa muito relaxada. Não está dando certo. Separação porque não está dando certo. A gente não se combina. Diferenças. Ah, sou muito diferente dela. Ela diz, sou muito diferente dele. Vamos se separar. Incompatibilidade. Ah, não dá. É muita incompatibilidade. Precisamos nos separar. Mas segundo o Filho de Deus, nenhum desses motivos é voltado para acontecer essa separação, esse divórcio. Apenas um. Em Jeremias, capítulo 3, versículo 8 e 9, Deus está divorciando de Israel. Deus está se divorciando de Israel, dando-lhe carta de divórcio por causa do seu adultério. Jeremias 3, 8 e 9. E em 1 Coríntios 6,16, está mostrando que o pecado do adultério dissolve o casamento. O que dissolve o casamento?
Não é incompatibilidade, não são as diferenças, não é o relaxo, mas o pecado do adultério rompe o relacionamento de uma só carne. Mais 3 perguntas. Quem casa com a divorciada comete adultério a fazer isso? Ou quem casa com o divorciado comete adultério ao fazer isso? Segundo o que se entende pela Bíblia, sim. Qualquer motivo que não seja o bíblico, aquele que se divorciou, não por um motivo que o Senhor Jesus está se referindo, está enquadrado nisso. Um casamento dissolvido moralmente deixou de existir e a parte inocente está livre. O adultério é cometido pela pessoa que se divorciou de maneira não bíblica e casa-se com outra pessoa. Penúltima pergunta. Uma pessoa divorciada que casou novamente está vivendo em adultério? Ouça bem, a pessoa casada 2 vezes, mas ela não tem 2 maridos. O marido do segundo casamento é o seu marido. O marido do seu primeiro casamento é o seu ex-marido. Deuteronômio 24:4 chama o primeiro marido de uma mulher divorciada de seu primeiro marido. Seu primeiro marido que se despediu não poderá tomá-la. O marido anterior já não é esposo. A mulher anterior já não é esposa. E tem uma referência aqui em Oséias 2:2 que Deus diz para Israel: já não é a minha mulher e eu já não sou o seu marido. E eu termino esta palavra que você pode estar ouvindo e se lembrando de pessoas para enviá-la, para ouvir esta mensagem da palavra de Deus, para fortalecer casamentos, aconselhar, despertar casamentos. E a última pergunta: o que deveria ser feito com relação ao pecado daqueles que se divorciaram de maneira não bíblica e casaram novamente? Quem casou novamente fica com essa pessoa que está. Não deve voltar, porque a palavra diz que o divorciado não deve voltar para aquele que foi o seu primeiro esposo ou primeira esposa. Fica com esse e faz o que então? Tem que confessar os seus pecados, implorar perdão e purificação ao Senhor, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque em Mateus capítulo 12, versículo 31, o Senhor Jesus disse: todo tipo de pecado será perdoado aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então existe perdão aqui quando há reconhecimento. O Senhor Jesus perdoou a mulher samaritana, que tinha sido 5 vezes casado e divorciada. Eu termino dizendo, recebe essa palavra de Jeremias 31 e 34. Perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Agradeça ao Senhor pela grandeza do seu amor, pela sua misericórdia em perdoar. Que Deus abençoe a vida de todos que assistiram esta mensagem de Deus, que seja águas purificadoras no coração de todos nós em Cristo Jesus. Amém.